vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos conhecer uma história bem interessante da mitologia bíblica, que é a história dos Néfilins, ou gigantes da antiguidade. Vamos conhecer essa história bem interessante? Então vamos lá. Os Néfilins, gigantes da antiguidade. Bom, o estigma que existe nessa história é quem eram os caídos, né? Que é a tradução para o termo grego Nephilim é caídos ou que fazem cair, né? E esse termo, né? Esses Nephilims, eles têm duas possíveis origens, né? Na, na narrativa bíblica, em traduções relacionadas, eles são identificados como heróis da antiguidade ou gigantes de uma natureza violenta. No caso dos heróis da antiguidade, eles eram descritos como os heróis, né, de outrora, homens de homens de caráter, né? Deixa só eu arrumar aqui para facilitar minha leitura, né? Homens de renome no texto do Gênesis. No caso de gigantes de natureza violenta, seriam seres conhecidos por sua força física extraordinária, estatura gigantesca e comportamento agressivo. Mas como que surgiram os Néfilins, né? Fica aí um questionamento. Bom, de acordo com a história, eles seriam o resultado de uma união que surgiu a partir do encontro entre os filhos de Deus, né, interpretados por alguns como os anjos caídos, ou, ou Benai Elohims, e as filhas dos homens. Então, veja, assumindo essa linha de pensamento, nós temos que recordar que, de acordo com a história bíblica do Antigo Testamento, houve uma batalha no céu, onde Satanás corrompeu um terço dos anjos, certo? E que após serem derrotados numa batalha celestial, esses anjos teriam sido derrubados para a terra. Assumindo essa linha de raciocínio, né? Quer dizer que a suposta batalha celestial narrada na Bíblia, quando Miguel derrota Satanás, ela se passa ao mesmo tempo que Adão e Eva são expulsos, né, em um tempo relativamente próximo, de um acontecimento e outro, né, entre a queda dos anjos e a expulsão de Adão e Eva dos paraísos. Lembrando que com Adão e Eva foram se relacionando, foram tendo filhos. Esses filhos foram
por sua vez, né? E aqui fica um ponto interessante de questionar, porque até então não existiam mulheres no mundo a não ser Eva. Eva era a única mulher no mundo, assim como Adão era o único homem no mundo, né? Lembrando que Adão e Eva tiveram filhos, mas que, se eu não estou enganado, os filhos eram ambos homens. Se não me engano, Caim e Abel. E, consequentemente, né, para que houvesse a geração de filhas, né, ou Adão e Eva tiveram outros filhos que não, no caso, tiveram filhas mulheres que não foram narradas na Bíblia, ou supostamente, aqui né, é um achismo, não tenho nenhum elemento comprovado, estou apenas dando um contorno lógico para a teoria, ou um dos filhos de Eva se relacionou sexualmente com ela e dessa relação incestuosa deu à luz a alguma menina que a posteriori foi se relacionando também incestuosamente com os seus irmãos, e assim foi havendo uma multiplicação incestuosa que povoou a terra, certo? E posteriormente, algumas dessas mulheres iriam ser relacionadas com alguns desses anjos caídos que estavam ali na terra. E dessa união entre essas filhas, né, de Adão e Eva, que se relacionaram supostamente com os anjos caídos, tiveram-se origem aos Néfilins, aos gigantes, né? Que esses anjos caídos, por consequência, eles ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade. De acordo com fontes como o livro de Enoque, embora ele não seja um livro, é um livro apócrifo, né, na Bíblia, é um livro que não tem uma relação diretamente com a Bíblia. Esses caídos, eles ensinaram a arte da guerra, eles teriam introduzido na humanidade as artes como a arte da guerra, a magia e a cosmética. Então, os conhecimentos de beleza, de realce da beleza, a arte da guerra e os conhecimentos do ocultismo, das artes mágicas. Essa linhagem é frequentemente associada à corrupção da terra antes do dilúvio, evento que teria ocorrido para purificar a humanidade de sua influência e violência.
Então aqui nós vemos que o próprio dilúvio veio como uma forma de acabar com toda essa, né, toda essa iniquidade que estava assolando a terra. Bom, de acordo com o texto bíblico, ele e o texto bíblico, Gênesis capítulo 6 versículos 1 a 4, ele diz: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar, a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não, não estenderás, não contendarás, perdão, não contendarás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus estariam entrariam as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então aqui é o que diz o livro do Gênesis. Aqui então agora nós vamos dar uma recapitulada, tá? Então, o cenário ele correspondia, né, período da existência dos Néfilins, ele correspondia a um período onde havia a corrupção da humanidade antes do dilúvio. Esse era o cenário que existia na história. A origem, então, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então nós temos a visão angélica, onde anjos caídos, Benai Elohims, que se relacionaram com humanas, né? Como descrito no Gênesis 6, 1 a 4. Existe ainda uma viagem de Sete, a mistura de linhagens piedosa de Sete com a linhagem rebelde de Caim. E aí nós entramos em algumas características com relação aos Néfilins. A etimologia da palavra, então, o significado, né? Néfilin é um termo hebraico que significa os que caíram, os caídos ou os que fizeram cair, né? Então, a descrição
dessas pessoas, eles eram heróis de outrora, homens de renome, né? Homens famosos que se tornaram famosos por seus feitos ao longo da sua vida e de sua história. Atributos. Então, os Néfilins eles eram gigantes, com uma força física extraordinária e com a natureza extremamente violenta. Aí nós temos, né, o livro de Enoque como uma fonte extrabíblica que fala dos vigilantes, o texto de Enoque que fala dos vigilantes e dá o detalhamento da queda dos anjos no texto apócrifo de Enoque. De acordo com o mesmo livro, né, esses anjos caídos contribuíram com o ensinamento do conhecimento proibido, né? Como os Néfilins e seus pais teriam ensinado as artes da guerra, da magia e da cosmética para a humanidade. A forma como nós buscamos conhecer a origem, né, dos Néfilins influenciou a cultura, como a tradição e como as tradições moldaram o pensamento judaico no segundo templo. Aí nós temos o dilúvio e o juízo final. Bom, foi a causa do extermínio dos Néfilins, né? E por que que isso ocorreu? Porque Deus viu a necessidade de purificar a linhagem humana e a terra da violência. Então, como nós vimos em Gênesis 6, Deus decretou que o limite de vida do ser humano seria de 120 anos. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Então, mas mesmo após o dilúvio, houveram alguns sobreviventes, né? Existe uma menção dos Néfilins após as águas de Gênesis 6 e 4, quando diz, né, naqueles dias e também depois. Então, mesmo após o dilúvio, houveram algumas viagens que sobreviveram. Isso nos mostra, por exemplo, em Canaã, né? De acordo com o livro de Números, capítulo 13. Quando Josué manda os espias para Canaã, eles voltam aterrorizados e explicam que encontraram, né, os filhos de Anak, que eram Néfilim sobreviventes, gigantes sobreviventes. Ainda de acordo com esse livro, no relato dos espias,
a comparação, onde, para se ter uma ideia do tamanho dos Néfilins, né, os espias diziam que éramos como gafanhotos diante deles, para se ter uma ideia do tamanho que se deveria ter, né, esses seres. E aqui o livro dos números, né, eles nos fazem uma, uma analogia, né, uma genealogia aqui. Então, os Anaquins, os filhos de Anak, Refaíns e Emins, como descendentes ou remanescentes dos Néfilins, né, que sobreviveram. Essas três linhagens são os possíveis sobreviventes do dilúvio. Então, durante as inúmeras batalhas ao longo dos séculos em Israel, né, o, as forças israelenses foram, né, ao caminharem por Canaã para conquistar a Terra Prometida, eles foram tendo batalhas com muitos desses gigantes e possivelmente foram derrotando muitos deles, de modo que, de acordo com a história bíblica, Davi enfrenta Golias, que era o último, né? Então, no caso, Golias era o último gigante descendente, né? Dessas etnias, Anaquins e Emins, enfim. E ao derrotar Golias, né, o povo israelense consegue dar fim aos gigantes, pois Golias era o último dos grandes herdeiros dessa linhagem. Aqui é interessante porque, ao falar dos Néfilins, há aqui uma possível comparação, né, uma possível mitologia comparada, onde se encontram várias semelhanças com os titãs da mitologia grega e com os semideuses de outras culturas. Quando olhamos as principais características, né, dessas pessoas, né, dessas linhagens e suas características tanto físicas quanto emocionais, né, e dos feitos históricos desses descendentes, né, os homens de renome, como está no próprio Gênesis. Podemos concluir que a história dos Néfilins nos ensina sobre a soberba e o limite entre o humano e o divino, né? Essas uma característica bem interessante desses gigantes, né? Eles eram uma cultura de guerreiros, de dominância, e de extrema violência. E, né, a soberba é uma característica que impera nesses casos, né? E é uma comparação interessante entre o humano e o divino, quando
os seres humanos supostamente teriam adquirido características divinas, como extrema estatura, né, uma força que não pode ser descrita humanamente de modo claro. Então, são características interessantes que o estudo da história dos Néfilins nos apresenta. Bom, e consequentemente, né, a necessidade que Deus viu de acabar com essa geração de modo a purificar a terra de toda a raiva, ódio e violência que foi disseminado ao longo de séculos e séculos de história antes do dilúvio. E por esse motivo, um desses motivos é que Deus teria enviado o dilúvio como forma de purificação. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha. Deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos aqui do canal. Não esqueça de assistir também os outros vídeos aqui nas thumbs. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.